Acordar num domingo de Páscoa é sempre, não sei como é para você, mas tem que ser sempre diferente e emocionante. Nós, por uma questão cultural mercantilista mais capitalista, a gente faz mais celebração do Natal. Devemos celebrar sem dúvida nenhuma, mas a Páscoa é onde a gente começa. Nós começamos na cruz. Foi a morte de Cristo e a sua ressurreição que nos trouxe vida. É por causa disso que nós estamos aqui. É porque Ele ressuscitou que a gente tem futuro. Que a gente passa a existir eternamente. Quer dizer, eternamente sempre, mas salvos, redimidos e vivos de verdade. Porque Ele vive. Deus nos abençoe. Que você possa fazer desse domingo de Páscoa um domingo de reflexão na sua vida. Nós vamos parar aqui para falar um pouco sobre isso. Nós vamos ter a nossa ceia de Páscoa, mas nós vamos relembrar o que Cristo fez por nós. Essa noite passada, eu estava assistindo o filme sobre a vida de Paulo. Eu não tinha assistido ainda o filme sobre a vida de Paulo. Na verdade, a vida de Paulo é um filme que teria que ser uma minissérie. E não pode nem ser mini. Tem que ser uma grande série. Foram 30 anos, praticamente, viajando milhares e milhares de quilômetros, abrindo igrejas na Ásia, abrindo igrejas em Roma, como ele esteve no final da sua vida, a comunidade que ele dava apoio ali, em toda a Grécia. O mundo greco-romano e o seu hardware, eu digo assim, que o mundo greco-romano contribuiu com o evangelho, porque o pensamento grego nos ajudou com o software. Ele ajudou a gente a encaixar algumas coisas na cabeça. A teologia que a gente tinha fervendo no coração conheceu caminhos do pensamento lógico para poder ser melhor espalhado. E o hardware do Império Romano, com suas estradas e acessos, e até mesmo, por que não, a cidadania romana para Paulo, o levou a muitos lugares. E ali o evangelho cresceu, chegou até nós. Eu tive algumas dúvidas assistindo o filme, porque às vezes eu confundia se aquela prisão dele era a segunda ou a primeira. Ele conversava com Lucas sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Áquila e Priscila ainda estavam em Roma, mas eles foram para Éfeso, acho que entre a primeira e a segunda prisão de Paulo em Roma. Mas as datas sempre são muito complicadas, cada autor dá uma. Ele dá a entender no filme que Áquila e Priscila vão para Éfeso na segunda prisão de Paulo, que estava perto da sua morte, ele é decapitado em Roma. Mas tirando esses detalhes, eu achei muito bonita o fato da gente revisitar a história de um homem que matava cristãos, que perseguia cristãos, e de repente se vê numa situação em que ele não pode deixar de morrer por Cristo. E interessante a ideia de que gente que ele perseguiu e morreu, se encontraria com ele na eternidade, porque Cristo chegou até ele, e ele também foi crucificado com Cristo. Também há uma alusão de que talvez isso teologicamente também existe, essa hipótese, de que quando Paulo fala que tem um espinho na carne, não fosse uma enfermidade ou um problema físico, mas talvez as memórias de tudo que ele causou, de mortes e perseguições quando ainda não era um cristão. O filme dá a entender que esses eram os fantasmas que acompanhavam Paulo. São hipóteses. Quando a gente chegar lá, eu tenho uma lista de perguntas para fazer. Para ele, para Marcos, para Barnabé, eu tenho várias, né? Para Jesus nem se fala. Mas a verdade é que na véspera do domingo de Páscoa, eu me peguei assistindo esse filme e pensando exatamente no fato de que a morte de Cristo nos impulsiona a darmos a nossa vida. Não há sentido na morte e na ressurreição de Cristo se ela não gerasse o desejo em mim e em você de morrermos. E eu quero ler com você um texto de Paulo que está em Romanos, no capítulo número 6, no verso de 1 a 14.
O livro de Romanos é tido como o Evangelho de Paulo, e os primeiros capítulos, ele vem fundamentando a ideia de que nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo, pela graça e mediante a nossa fé. Somos justificados por Ele, na sua morte, e gratuitamente Ele nos deu vida. De que não foi um sacrifício que fizemos e que não é um pagamento que temos, mas é a graça de Deus, inexplicável, inigualável, que gratuitamente se ofereceu a nós. E que quando pecamos, tropeçamos, temos nele o abrigo da graça. E ali a gente recomeça todo dia, a gente tem chance de recomeçar. Por isso ele começa esse trecho dizendo assim: o que diremos então? Por isso que tem um então, porque tem alguma coisa escrita antes. Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Ou seja, já que ele nos perdoa de graça, a gente pode sair pecando que nem louco? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós que já morremos para ele? É que o dia que eu olhei para Cristo e vi que ele se doou gratuitamente, mas ele pagou um preço, nasce em mim uma responsabilidade que a graça me dá. Eu não posso continuar nessa vida sabendo que ele pagou o preço para que eu a tivesse. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Nós somos imersos, envolvidos pela sua morte. A morte de Cristo nos abraçou. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Feliz Páscoa! Ele morreu por nós e nós morremos junto com ele. Ele se entregou pagando o preço do nosso pecado para que tivéssemos vida. E quando o conhecemos, como Paulo nós dissemos: eu também estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O fato dele se entregar por mim gerou em mim a vontade de me entregar a ele, porque nós fomos sepultados com ele na morte. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Páscoa é recomeço. Páscoa é o perdão de Deus, é o preço pago para que a gente tivesse chance de começar de novo, sabendo isso, que a nossa velha natureza, quem a gente era antes de Cristo, foi crucificada junto com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Engraçado, como é que eu posso matar quem já morreu? Não é? Esse é o problema do Walking Dead. Como é que eu mato quem já está morto? Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Se você morre com ele de uma vez por todas para o pecado, você passa a viver de uma vez por todas para Cristo. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus, e ofereçam os seus membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Que interessante. Antes vivíamos pela lei. A lei não consegue mudar uma pessoa. A lei só consegue mostrar se ela está certa ou errada. Mas a graça nos redime. A graça nos dá nova chance. A graça trouxe a habitação de Cristo em nós e a transformação do nosso ser, transformação da nossa vida. A Páscoa celebra a nossa chance de viver de novo, recomeço, novo nascimento, natureza pecaminosa redimida. Carregamos dentro de nós o pecado,
carregamos dentro de nós, nesse corpo, a tendência e a inclinação do pecado. Você não precisou fazer curso para errar. Ninguém precisou te instruir a ser falso. Ninguém precisa nos mostrar como é que se tem inveja. Ninguém vem mostrar para nós como é que a gente faz para odiar alguém. Ninguém veio colocar dentro de nós injustiça, falsidade. Você prestou atenção nisso? Alguém te deu aula sobre isso? Alguém te mostrou como é que se faz essas coisas? A maldade, que é a ausência de Deus, está entranhada em nós. Somos maus por nascença. Nascemos mortos porque nascemos distantes de Deus. A vida de Cristo, que passeou entre nós, que andou no meio da nossa dor, nos fez olhar para Ele e dizer: que é aquilo ali? Quem que é esse cara que está andando aqui? Isso aqui é vida. É isso aqui, de onde você tirou isso? De onde você tirou essa vida? De onde você tirou essa verdade, esse amor, essa justiça, essa generosidade, essa compreensão, essa verdade, essa transparência, essa simplicidade? Da onde vem isso? Porque os escribas e fariseus não nos mostraram isso. Eu não trouxe de algum lugar, eu sou esse lugar. Eu não tenho uma vida para te dar, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. É por isso que nós olhamos para Ele, e a primeira coisa que precisa acontecer na nossa cabeça é que a gente não consegue mais viver o que a gente vive. Transformação. A ressurreição de Cristo aponta para a vida, e todos aqueles que são crucificados com Ele, que estão dispostos a matar a si mesmos, a sua natureza e o seu pecado, começam a viver a verdadeira vida em Cristo, ressurretos com Ele, sepultados com Ele, ressurretos com Ele. Você já percebeu nesse mundo que a gente não discute o desejo, a gente discute o direito. Nós discutimos o direito. Eu tenho o desejo de fazer tal coisa, vamos discutir isso. Pode ou não pode? Não, você tem direito a ser feliz, você tem direito a fazer o que você gosta, você tem direito de decidir, fazer suas escolhas, você tem o direito de seguir o caminho que você quer, você está perseguindo a sua felicidade, você tem o direito de buscar o que você quiser e tem liberdade para fazer o que você quer. Eu estava dizendo para os jovens do acampamento, aliás, o nosso acampamento está sensacional, acho que é o maior que a gente já fez como igreja, juntando adolescentes, jovens adultos, e o tema lá é essa guerra, nossa guerra contra a carne. O tema de uma guerra foi muito legal. Eu falei sobre a camuflagem, que a gente esconde o pecado e usa um traje camuflado, inventamos histórias para dizer que são nossas escolhas, que é uma questão cultural, mas nunca queremos olhar para dentro. E me deram também o tema para falar sobre a granada, que quando explode, ela destrói num raio de 50 metros todo mundo que está ao redor. E que às vezes nossas escolhas explodem outras pessoas, como nós também já fomos feridos por outras explosões. Vida comunitária, limites. Enfim, e estava dizendo para eles que você não é livre para fazer o que você quer. Liberdade não é poder fazer o que você quer. Liberdade é o direito que você tem de fazer o que é justo, o que é bom, o que é correto, o que é plausível, o que é santo. Ah, mas eu só posso fazer isso daí, então eu não sou livre. Se você quer fazer o que é injusto, o que é mal, o que é errado, não é liberdade. Significa que você é escravo. Porque liberdade não é poder fazer o que você quer. Liberdade é poder decidir o que você quer. Porque a sociedade canonizou o direito. Aliás, canonizou o desejo e luta pelo direito. Ninguém discute o que você quer. O que você quer é santo e justo. Nós vamos discutir o direito. Eu dei um exemplo lá, bobo, mas que acho que tem a ver. Se eu chegasse ali para Joyce e falasse, ó, eu quero dar um tapa no Rubinho, pode? Vamos discutir o direito. Pode ou não pode dar um tapa no Rubinho? Depende, se o Rubinho fez alguma coisa para você, se fizer, acho que pode. Mas depende, se for uma coisa muito grave, se ele der um tapa em você, você pode dar um tapa nele também. Mas se ele falou uma mentira, depois, de acordo com a mentira, você pode fazer alguma coisa. Discutimos o ato. E ficamos aqui discutindo se deveria dar o tapa, não deveria dar o tapa. Mas alguém levanta e fala, pera,
Posso discutir uma outra coisa? Por que você quer dar o tapa no Rubinho? Porque ninguém discute o que a gente quer. Porque o que a gente quer é santo. Porque temos liberdade de fazer o que queremos, mas somos escravos do que queremos. Somos escravos de nós mesmos. Você diz que é livre porque você pode escolher quem você quiser para fazer o que você quiser, mas você é escravo desse desejo. Você é livre para ter sexo com quem você quiser, não percebeu que você é escravo da sexualidade. Você é livre para fazer negócios com quem você quiser, e quer ser livre para decidir o quanto você pode explorar ou não, mas você não percebeu que você não é livre, você é escravo dessa ganância. Você é escravo dessa falsidade. Você é escravo desse desejo. Liberdade não é poder fazer o que se quer. Liberdade é ter a vontade correta de Cristo dentro de nós. Liberdade é podermos dizer para nós mesmos não. Porque se você só pode dizer sim, você não é livre, você é escravo. Você só é livre quando você puder dizer não para o seu próprio desejo. A questão do desejo, ela é antiga, mas nunca ninguém quer colocar o tempero do pecado que explica a maldade humana e a escravidão do pecado. Por que eu digo isso? Porque não há sentido de morrer com Cristo, como nós lemos no texto, se eu não reconhecer que eu preciso matar essa vida para reviver na vida dele. Páscoa é a alegria da nossa vida. É olhar para a cruz e dizer: foi ali que eu morri e é ali que eu nasci de novo. É ali que eu recomeço. É na doação de Cristo e na sua morte que foi sepultado o meu pecado e eu mesmo. E é nele, na sua ressurreição, que eu começo a viver de novo. Mas não segundo as minhas paixões, mas segundo a sua vontade. Nós costumamos dizer assim: vou explicar a minha vida. Aqui estou eu, o que eu gosto, meus hobbies, as coisas que eu faço, o futebolzinho que eu assisto, o dia que eu gosto de sair. Isso aqui é uma parte da minha vida, porque nós dividimos a nossa vida em compartimentos. Aí eu tenho uma outra, essa aqui é a minha família. Minha mulher, meus filhos, ou meu marido, meus filhos, meus pais. Isso aqui é a minha família. Aqui eu cumpro o meu papel, aqui eu sou quem eu sou, aqui eu sou pai. Aqui do lado tem as extensões da minha família e meus agregados. Tem meu sogro, minha sogra, meus cunhados, minha cunhada, meus parentes, meus primos, meu tio. A herança com os meus irmãos, com meu, sabe? Aqui é uma brigaiada desgraçada, mas isso aqui é uma outra parte da minha vida. Eu tenho uma outra parte da minha vida, isso aqui é o condomínio que eu moro. Eu sou subsíndico, eu brigando, o cara do apartamento 26, eu odeio aquele cara, o cachorro dele mordeu o meu, o outro estacionou o carro na minha vaga. Aqui é uma outra vida que eu tenho. Aqui eu tenho meu trabalho, as coisas que eu faço, sabe? Aí é uma dor de cabeça desgraçada, tentaram puxar meu tapete, assim vai. E aqui tem o pessoal, os meus amigos da faculdade, meus amigos da escola, a galera da antiga. E aqui tem a igreja, que eu vou no domingo. Olha, ali é a minha paz, viu? Domingo eu vou lá, desopilo, rezo um pouco. Ali eu ouço a Bíblia. É legal ouvir um pouco a Bíblia. O pastor lê lá, umas palavras bonitas. Tem os cânticos que eles fazem. A gente fica até dá uma voada. Aleluia. Aí vem aquela frase bem que o culto podia durar para sempre. Aqui a gente sente que está no céu. Aqui está tudo maravilhoso. Eu costumo dizer que esse lugar aqui, me inclua, eu estou dentro dele. Esse aqui é o festival da hipocrisia. É ou não é, irmão? Aqui a gente sorri. Eu não sorrio assim na minha casa. Eu não digo esse bom dia que eu digo aqui lá no meu trabalho, nem para o cara do apartamento 25 lá do meu prédio. E se for falar do meu sogro, da minha sogra, dos meus cunhados, da herança, isso aí que eu não falo mesmo. Aqui eu falo. Aqui eu abraço. Aqui eu digo frases do evangeliquez, sabe? Que eu aprendi. Tem várias, quer ver? A paz do Senhor. Deus abençoe, varão.
essas são boas. Em nome de Jesus, se Deus quiser, Deus é Pai, Deus está me honrando. Nós temos um vocabulário e um monte de clichês evangélicos que só funcionam aqui dentro das quatro paredes. Ou quando o jogador de futebol dá entrevista e fala um monte de frase. Só quando ele mete o pontapé que as frases vão por água abaixo, ele chuta todas. Quando ele finge que está machucado, rola, finge de morto, demora para sair de campo, né? Faz cera. Aí no fim ele fala glória a Deus. Deixa para lá. Esse tipo de evangelho falso, hipócrita, mentiroso, que ele funciona na nossa boca e funciona nesse mar de hipocrisia chamado reunião de domingo. Porque nós dividimos a nossa vida assim, porque nós não morremos ainda. Aliás, o verbo viver ou estar vivo é também um sinônimo de esperteza. Esse cara é vivo, hein? Viva e esperto. A ressurreição de Cristo precisa nos dizer que nós precisamos morrer. Pega uma chave de fenda e desmonta essas quatro paredes, porque a igreja não é o lugar que você frequenta. Igreja é o corpo de Cristo que somos, discípulos do Mestre, redimidos e dispostos a estar crucificados junto com Ele todo dia. E aqui eu entendo que a vida que eu tenho não é vida sem Ele. Por isso eu tenho a mente de Cristo e carrego dentro de mim as mesmas atitudes ou os mesmos sentimentos que estavam em Cristo, de Filipenses 2,5. É aqui que eu tenho as leis do Senhor escritas em tábuas de carne e não em tábuas de pedra, tão por dentro e não por fora. É aqui que foi lavado não o exterior do copo, mas o interior da minha vida. É aqui que eu entendi que eu preciso morrer e me despojar do velho homem, das minhas velhas atitudes, porque eu vi a vida de Cristo que eu quero viver. E quando Ele morreu eu disse, eu estou crucificado com Cristo, fui junto. E quando Ele ressurge, eu tenho a chance de ressurgir para uma nova vida. Desculpa que eu tenho toque, me perdoe, irmão, eu tenho toque quando... Onde que eu estava mesmo? Ressurgir para uma nova vida. Deus me ajude a me lembrar de novo agora. Sim. E aí, quando isso acontece comigo, eu não saio daqui e fecho a porta, esperando voltar no domingo que vem, para que eu sinta essas mesmas coisas. Eu não sinto, eu sou. Por isso o jeito que eu penso a minha vida particular, ou a minha família, ou meu sogro, a minha sogra e meus cunhados, ou meu condomínio, ou meu trabalho, ou os colegas da facul, ou o pessoal do futebol, em tudo isso eu sou a mesma pessoa. Eu sou uma nova criatura. A vida com Deus não é um compartimento da minha existência. Sou eu, nova criatura, transformado. A maneira como eu olho para a política, a maneira como eu vejo a sociedade, a saúde pública, o futebol, a educação do meu filho, a maneira como eu discuto as coisas do condomínio do meu prédio, o jeito que eu me enxergo na vida com os meus amigos, tudo isso demonstra o Cristo que está em mim e a nova criatura que eu sou, porque Ele morreu e eu com Ele, e Ele ressurgiu e eu também. Por isso Paulo diz que esmurra o próprio corpo. Por isso Paulo diz que miserável homem que eu sou. Caramba! O bem que eu deveria fazer eu não consigo. E o mal que eu não queria, toda hora eu estou fazendo. Há quanto tempo eu e você frequentamos igreja? Há quanto tempo nós cronologicamente podemos dizer, sou cristão? 5, 10, 15 anos? Desde a adolescência. Pô, a galera cantou hoje porque ele vive, rapaz. Quando eu me converti, o mundo não era preto e branco quando eu me converti. Não era nem a cores. Cantei isso no coral.
porque Ele vive. Oh, quanto tempo, hein? Cantava coros sacros no coral da igreja. Salmos e hinos, cantor cristão. E os corinhos. Somos jovens crentes que amam. Há quanto tempo? Há quanto tempo eu frequento a igreja? Há quanto tempo eu sou evangélico? Há quanto tempo você é a mesma pessoa? Há quanto tempo você é grosso? Há quanto tempo você ainda é falso? Há quanto tempo você ainda é irado? Pavio curto? Há quanto tempo você ainda carrega esse ódio? Talvez alguém que viva ao seu lado diga, nunca mudou. Pergunto a você, me incluo nisso. De que vale frequentarmos um lugar chamado igreja? De que adianta termos essas palavras escritas agora no aplicativo que você carrega no bolso? Eu tenho a Bíblia comigo o dia inteiro. Aqui não adianta, nem aqui. Tem que estar aqui e tem que descer 30 centímetros para cá. E tem que mudar o que tudo isso aqui faz. Porque se Cristo que morreu não nos levar à morte, nós não ressurgiremos com Ele na ressurreição. Páscoa é a celebração da nova vida. Páscoa reconhece cada um no nosso coração que a gente deu uma trombada com o Evangelho e Ele nos venceu. Que a palavra de Cristo nos fez curvar e que nós estamos dispostos a dizer, para mim, o morrer é Cristo, ou o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer, estou no lucro. Se eu viver, vivo por Ele. Se eu morrer, estou com Ele. Se eu estiver vivo, Ele está comigo. Mas eu vivo essa vida como se eu tivesse morrido para ela. Às vezes parece que o cristão é tão desesperado para que as coisas aconteçam do jeito que ele quer, que ele nunca é feliz na vida dele individual enquanto Deus não fizer o que Ele quer. E nunca será feliz na sua família quando Deus não mudar a minha mulher e meus filhos do jeito que eu quero. Eu nunca serei feliz com a minha família enquanto meu sogro, minha sogra, meus cunhados, meus irmãos não fizerem o que eu quero. Deus muda o coração deles. E aqui no meu prédio, eu nunca vou ser feliz, esse lugar nunca vai ser bom quando essas pessoas não mudarem. Você não percebeu que o problema sou eu e você? Eu não frequento mais igreja porque ninguém prega o evangelho correto. Verdade. Você perdoa 70 vezes 7, você anda mais uma milha, você vive no evangelho, na palavra todos os dias, você ama como Cristo amou, você é justo como Jesus é também, a sua adoração é 24 horas por dia, você vive o evangelho correto e a igreja aqui não. Você é um hipócrita falso. Quer cair na gandaia? Vai cair na gandaia, não vai falar que ninguém anda no evangelho. Porque na verdade, nenhum ser humano consegue viver o evangelho da maneira como Cristo viveu. Por isso a gente se rende, se arrepende e quer reconstruir a vida todo dia. Porque a Páscoa diz que porque eu morri com Ele, eu tenho chance de recomeçar amanhã. Agora os perfeitos acham que tem a vida no evangelho. De repente são outros Cristos que a gente não sabe. Esse aqui é o lugar dos defeituosos. Esse aqui é o lugar dos que não conseguem viver sem Cristo. Esse ambiente do corpo de Cristo é o ambiente do zelote, é o ambiente do samaritano, é o ambiente do cobrador de impostos, do Zaqueu. Esse é o ambiente que vem o bandido da cruz, o pecador e o publicano, a prostituta. É a mesa onde todo mundo tem assento. Não porque somos perfeitos, mas porque a graça nos abraçou. Por isso, a gente se envergonha de continuar amando o pecado, depois de tudo que Ele fez por nós. Eu não ando em santidade certinho para que Ele me abençoe. Na verdade, Ele me abençoou antes de eu nascer. E me deu vida quando eu nem sabia que estava morto. Eu trilho o caminho da retidão porque eu o amo. E porque quando eu olho para a graça, eu me envergonho de quem eu sou. E eu falo, Senhor, o Senhor morreu por mim. Ressurgiu. E eu quero viver contigo. Que Deus nos abençoe nessa Páscoa. E ela seja de verdade para nós um dia de celebração
porque nós morremos juntamente com Ele e nele temos vida. O Deus que nos cria e nos vê perdidos pela opção do pecado, vem e leva sobre Ele mesmo a nossa culpa. Uma vez eu vi uma ilustração, e eu quero encerrar com ela, que um assassino, o assassino de um rapaz, estava sendo julgado num tribunal. E o juiz estava ali com toda a corte para julgar aquela pessoa, para julgar aquele assassino. E quando aquele rapaz que assassinou um outro entra na sala do júri, percebe uma coisa muito preocupante, que o próprio juiz era o pai do menino que foi assassinado. Meu Deus do céu, eu vou ser julgado por um juiz, e foi o filho dele que eu matei. E aí essa parábola conta, é uma parábola, de que o juiz, depois de todos os depoimentos, ele inocenta o rapaz que assassinou o seu filho. E além de inocentá-lo, diz assim: eu gostaria que você viesse morar na minha casa, e que você fosse viver, e fosse meu filho, no lugar do meu filho que você matou. Isso é um absurdo inimaginável, ninguém faria uma coisa dessa, mas foi o que Deus fez. Foi o pecado de vocês que matou meu filho. Então eu quero que vocês agora venham comer na minha mesa, e se assentar na minha casa, e passem a ser o meu filho. Porque ele morreu para que vocês conhecessem o caminho da vida. Depois dessa, eu não consigo mais sair matando de novo. Eu preciso viver a minha vida por esse Pai, que sabendo quem eu sou, me estendeu a mão para que eu ressuscitasse para a sua vida. É Páscoa. Cristo ressuscitou. Domingo de manhã. Rendamos a nossa vida a Ele, porque Ele é merecedor.